Olá, integrantes do curso para formação de trabalhador autorizado Vigia para segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado. Vou tratar nessa edição com vocês a respeito dos assuntos que é pertinente para o processo de entrada e trabalho nos espaços confinados. Pessoal, conforme nós desenvolvemos uma aula prática, eu passei vários conceitos a respeito do processo de aprendizagem, lembra? Pois é, foi aquilo que nós estávamos discutindo, que o cérebro tem o mecanismo de captação da informação. E eu vou mostrar para vocês através da nossa plataforma, nosso aplicativo de treinamento, do Aprender a Aprender. Bom, pessoal, vamos então retomar da onde a gente estava trabalhando os conceitos a respeito de como que o cérebro aprende. Lembra disso? Começamos assim, né? Então, o que eu estava tratando com vocês, a questão é do aprendizado. E o aprendizado, ele passa pelo momento da gente entrar em contato com a novidade. Entendeu? Então, aquilo que é novo. Isso aqui, vocês já viram isso aqui? É novo, né? Então, isso é uma novidade. Então, para vocês, isso aqui é novo. Mas aí o cérebro vai aprender a lidar com isso aqui também, a partir do quê? A partir do momento da experiência. Então, vocês vão tocar, vão ver, observar, enxergar, vão ouvir, porque ele tem som. Entendeu? Dá pra passar língua? Não precisa, né? Nada de língua. Entendeu? Assim, então a gente vai usar o tato, vamos usar o visual e vamos usar o auditivo, tá? Também não dá pra cheirar, o sentido olfativo. Mas os três sentidos principais nessa relação nós vamos usar agora. Então nós vamos pegar, vamos ver e vamos ouvir. Beleza? E com isso, vai acontecer um momento importante do cérebro que se chama codificação. Já viu falar do código? Viu aquele filme lá que o cara tenta abrir o cofre? Aí ele vai lá, tem que descobrir o quê? O código, né? Então o cérebro ele vai, nesse momento, pegar o código desses três sentidos e vai assimilar na memória de curto prazo. O que é curto prazo? É aquela memória sensitiva mesmo, aquilo que eu estou vendo. Tá? Então nesse momento a memória sensitiva, que eu estou olhando aqui, significa que essa memória ela guarda milésimo segundo. Se eu tirar a vista daqui, ó, eu já não consigo mais me lembrar. É claro que eu conheço isso. Mas vocês, se eu esconder, como é que é o negócio? Como é que é o aparelho? Escreve para mim. Não lembra? Não lembra? Entendeu? Então assim, isso de uma memória de curto prazo. Memória de curto prazo é pra gente receber a informação e ela vai processar. Se tiver alguma imagem já lá na memória de longo prazo, o que vai acontecer? Ele vai associar. Imagina isso aqui no radinho, aquele radinho de pilha ouvindo aquele jogo do... Pensa num time ruim aqui de Goiás, fala o nome dele. Goiás. Goiás e Vila Nova, aquele radinho, você lembra aquele radinho? Aí, ó, jogar Goiás e Vila Nova, aquele radinho, então, se eu associar com aquele radinho, eu lembro. Né? Eu posso associar isso àquele o tijolão da Motorola, que é aquele celular antigo, e também aqueles rádio amador, né? Se eu associo, também consigo lembrar. Eu quero dizer para você o seguinte, eu consigo já aprender na minha memória sensorial associando. O que é associar? Eu pensar nisso com relação a alguma coisa que eu conheço. Certo? Dá para associar isso aqui com o quê? Você? Coisa que você já conhece. O tijolão lá, né? Aquele celular antigão. Né? Verdade, dá para associar bem. Então assim, eu já consigo já entender. Poxa, ele é igual aquilo lá, beleza. Agora, eu vi, é o quê? É o meu senso visual, né, Felipe? Então eu consigo perceber, visualmente eu já ganho uma informação, associo. Agora, o que eu consigo, por exemplo, no meu córtex sensitivo, tato, o que eu consigo perceber aqui, ó? Cada um de vocês vai tocar e ver se vocês conseguem perceber alguma coisa que vocês já tocaram, que tem a mesma, tá? Pode ser o próprio rádio mesmo, você realmente lá tinha uma capa quase igual, né? Então eu consigo ver, consigo tocar e daqui a pouco eu vou conseguir ouvir. O que isso vai me dar em termos de código? Eu vou codificar que esses três sinais, ele vai me informar que esse aparelho de espaço confinado está ligado. Porque o último, que é o auditivo, é na hora que ele for ligar. Entendeu? Aí eu vou ensinar vocês através do senso que vocês vão estar usando a percepção, qual que é o momento de calibrar ele. Calibrar a partir do momento que ele começar a fazer um barulho e tal. E aí? Beleza? Dá para associar alguma coisa, assim, que vocês lembram de alguma rádio amador? Ele tem aquela borrachinha, né, que segura ele. Exato, rádio amador. Você viu o tanto que a gente consegue aprender só com coisas que eu já tenho? E é uma coisa nova. É que na verdade, gente, a gente já conhece muito. Entendeu? Inclusive a gente podia ter aprendido matemática assim na escola, mas por que não ensinaram assim? Acho que é preguiça do professor, né? Mas essa técnica, ela existe há muito tempo. Se eu consigo ensinar a pessoa, através de associação, ensinar matemática, ensinando coisa do dia a dia, como um cachorro, um gato, uma cadeira, a criança aprende mais fácil. O arroz, feijão, dá para associar. É, aquele de comunicação, né? Parece muito. Agora, ó. É verdade, foi uma coisa que aquele que o pessoal lê da Saniago lá fica
né? Também é um jogo do bicho, né? Parece mais ainda. Pessoal, agora aqui, ó, o que vocês lembram vendo esses sinais aqui, ó? Cima para baixo e desliga. Isso aí, ó. Esse é um sinal. Isso aqui você está usando o quê? O córtex visual. Não dá para perceber? Se eu perguntar para vocês aonde liga, vocês vão ter dúvida? Não. Tem dúvida? Aonde liga? Aí. É o sinal universal de onde que você liga. Pode apertar. Aí, ó. O que aconteceu aqui agora é mais um sinal. Qual que o sinal tá dizendo o quê? Olha o tipo que tá dizendo? Filha da puta! Aí, ó. Se o cara botar a mão no seu botão, ele te liga ou te desliga? Não, eu tô perguntando pro rádio, não é pra você não. Tá vendo aqui, gente, ó? Ó o barulho, ó. O que tá acontecendo? Beleza, o que isso aqui tá significando? Vou falar pra você, tá calibrando, ó. Calibrou as câmeras, ó. Fez mais um sinal diferente? Nesse momento, vocês precisam colocar o dedo aqui, ó. Nesse tubo. Esse é o tubo de calibração, onde entra a bomba. Bota o dedo aí. Só pôr o dedo aqui, ó. Entendeu? Esse aparelho, ele tá ligado e agora começou a calibrar de novo. Primeira calibração, segunda calibração. Aqui ele está fazendo a leitura de todas as câmeras de oxigênio, a câmera de contaminante, CO2, dióxido de carbono, entendeu? Gases neuroanestesiantes, tá? Os gases tóxicos, explosividade, gases que são explosivos, como o GLP, butano, metano, entendeu? Então ele está fazendo a leitura, ó. Quando ele fez isso aqui, ó, vocês estão vendo qual o número que está aí? Observa. Tem 4 câmeras, uma câmera está escrito O2, outra câmera está escrito Li, a outra câmera está escrito explosividade. Conseguiu ver? Então aqui, ó, opa, agora ela tá carregando. Quando ela carregar aqui, ó, aí, ó, aqui, ó, limite inferior de explosividade, Li, repete comigo, limite inferior de explosividade. Esse limite inferior de explosividade mede o quê? A explosividade. Se o gás é explosivo, pensa você entrar no tanque de gasolina para fazer uma solda. Aí aquele limite ele mostra um número lá e começa, o que significa? O limite inferior foi atingido, ou seja, atingiu o limite que vai dar explosividade. Se você soldar ali, você explode. Mexe com ela. Aí, ó. Sabe por que ela fez esse barulho? Se chama homem morto. Como ele ficou parado, ele leu que ele está dentro do espaço confinado e ele morreu. Aí como ele não está sentindo, o aparelho sente o trabalhador, entendeu? Então você tem que ficar rebolando. Então a gente precisa entender o seguinte: o aparelho ele vai receber sinais do nosso movimento. É um aparelho inteligente, é ou não é? Porque ele tem um sistema que vai perceber se você desmaiar lá dentro, ele vai tocar, tá viu? Porque ele ficou parado. Ele vai tocar para falar com quem? O vigia que está lá fora. Ó, seu colega aqui, enfia o dedo no botão dele porque ele apagou. Pode enfiar o dedo no botão? Tá doido. Passa pra esse. Jape. Já pra ligar de novo o homem. É na maquininha, né? Ele já tá pensando no Jape. O Jape foi bom, hein? Você viu? Então aqui você tem a câmera limite inferior de explosividade. A outra câmera aqui, ela tá mostrando o oxigênio. Lembra que eu falei que é 20,8? A outra câmera aqui, ela vai estar mostrando, tá escrito ppm. Pessoal, quando a gente tá escrito ppm, significa que é partícula por milhão. Quando eu tô falando de partícula, significa que ele tá medindo poeiras. São particulados, pode mexer. Não é só mexer. Aí ele está medindo particulados, poeiras, por exemplo, poeira de soja, poeira de milho, poeira de arroz, poeira, diversos tipos de poeira. Ele está medindo a explosividade desse tipo de poeira, ou particulados. Aí o outro lado ele vai estar medindo MMHG. Ele está medindo então gases, ele está medindo partículas gasosas. Um vai dedicar a atmosferas que tem partículas de poeira, a outra nós vamos estar medindo o gás de forma da molécula dele, beleza? Então assim, ele cobre todo tipo de gases, vapores e particulados de aerodispersóides, beleza? Então cada câmera vai identificar um valor. Por exemplo, ó, você vai ver, ó. Lembra que eu falei que a gente inspira e expira, né? Quando eu expiro, eu estou soltando oxigênio ou gás carbônico? Quando eu estou inspirando, oxigênio. Quando eu estou expirando, se ele atingir o limite, aí ó, ele atingiu. Então o que significa que ele reconheceu o gás carbônico. Não, agora eu vou ter que apagar, porque ele reconheceu o gás carbônico. O que é o gás carbônico? É um gás tóxico, entendeu? Então na hora que eu fiz isso, eu joguei um gás que quando ele está no ambiente, não tem oxigênio. O aparelho reconheceu. É isso que eu estava falando. Então os escapamentos de veículo, caminhão, carro, moto, eles
liberam dióxido de carbono, monóxido de carbono, e o gás é mais pesado que o ar, então eles vão para dentro da vala. Então ali, se tiver uma situação dessa de muita máquina, muito equipamento aqui, ele vai cair para aquela região. Vocês estando lá dentro, vocês vão ser afetados exatamente por essa atmosfera perigosa. Beleza? Aí, bota o dedo no caminho dele. Fechou? Aí, já conseguiu perceber. Como é que você aprendeu rápido assim, moço? Entendeu? Aprendeu rápido, não foi? Você nunca viu isso? Você já sabia até onde botar o dedo? Você sabe onde botar o dedo nos coleguinhas ali do canto? É isso aí. Então assim, a gente aprende exatamente com isso, com o processo de a gente saber que a gente está identificando. Entendeu? Eu tô vendo, tô ouvindo. E aí você, por exemplo, você não colocou o dedo aí porque você viu. Você colocou o dedo porque você ouviu. E você colocou no lugar certo porque você viu. E você pôs o dedo e sentiu onde colocar porque você sabe que é ali que põe. Então o seu cérebro disse pra você o quê? Ó, faça assim. Você não vai esquecer mais. Entendeu? Então isso é o quê? É padrão. Isso vai criar memória de padrão, memória de procedimento. Entendeu? E aí eu tô falando de uma coisa simples, mas isso que eu acabei de passar é possível aprender a fazer lógica matemática absurda com a mesma técnica. Muda nada. É só questão de eu treinar meu cérebro a aprender. Se eu treino meu cérebro a aprender, a ver as coisas do jeito que ele aprende, eu aprendo rápido. Agora eu não aprendo rápido quando não tem o quê? Não tem método de ensino. Mas se eu domino o método, eu aprendo qualquer coisa. Beleza? Aí você está vendo todas as informações, beleza? Então quando vocês fizerem um monitoramento, vocês vão olhar exatamente para essa região. Não, aquele ali é porque ele precisa de interrupção do ar para ele entender exatamente o que você falou, só que com outro sentido. Entender que de fato você quer que comece a outra etapa. Porque ele entrou numa etapa e diz assim, o que eu faço agora? Bom, agora você começa a calibrar a etapa das câmeras, porque ele estava só ligando. Aí ele vai ficar tocando até a pessoa ir lá e desligar. Mas se você quiser prosseguir a calibração, é só você pôr o dedo. Aí ele vai calibrar as câmeras de oxigênio, de contaminantes, entendeu? Então essa é a ideia que está aí por trás, tá? Você viu? Ele colocou o dedo aqui, ele estava puxando. Aí ele identificou. Exatamente isso, ó, ele parou de puxar. Ó. Uma situação dessa, quando ele parou de puxar, a gente vai ter que desligar, ó, porque ele não funciona mais. Aqui é que ele leu exatamente o que você falou. Não tem oxigênio, aí ele identifica que existe uma atmosfera perigosa. Como foi uma ação voluntária dele, aí eu vou ligar de novo. Beleza? Aí ele vai passar pelo mesmo processo. Então assim, esse equipamento ele não vai fazer um processo diferente desse que a gente está aprendendo. Sempre vai ser igual. Vai? Ele não muda o comportamento. O equipamento tem um comportamento. Então a gente só tem que entender o que ele espera da gente. Porque nós vamos usar ele. Então ele vai começar a fazer isso, ó, vai dar um sinalzinho e tal. Aí vai ter um momento que precisa colocar o dedo lá na entrada da tubulação, que é a parte da pressão. Colocou o dedo. Agora é a hora. E aí? Enfia o dedo aí no... Aí onde você tá? Vamos deixar ele descobrir. Agora você descobre. Aê! Beleza? Carbono. Uhum. Você vai colocando no lado, no fio, qualquer coisa. Quanto tempo demora para reconhecer? A boca foi mais concentrada, daqui a um minuto, 5 segundos, 1 minuto. A gente deixa, quando a gente vai fazer a medição, a gente deixa 1 minuto lá na entrada do buraco, entrada mesmo, aqui começou o buraco. 1 minuto aqui, aí eu desço 1 metro, 1 minuto, 1 metro. 1 minuto, 2 metros. 1 minuto, 3 metros. E por aí até chegar no máximo lá. Qual que é a ideia? A gente entendeu o comportamento dos gases. Tem gás que ele fica na entrada, eles são um pouco mais pesados que o ar, só que ele é quase igual ao ar. Tem gás que ele se comporta um pouco abaixo, a gente quer ver esse que está abaixo. Tem gás que ele fica bem mais no meio. Cada tipo de gás, ele tem um mol, que é a densidade dele. Então a gente vai tentar encontrar em todas as camadas se existe algum tipo de gás. A gente não sabe qual, mas se tiver percorrendo desse jeito, a gente percorre todo o espaço. Beleza? Perfeito, galera? Olha? 1,8, exatamente. É o oxigênio. Então o oxigênio ele tem que estar, essa câmera aqui, vocês dois, ela tem que estar zerada as câmeras de explosividade, tem que estar zerada as câmeras de tóxico, tanto ppm como as partículas, o MMG. Então assim, eu não posso ter nenhuma grama de ppm no gás, no ar e nem particulado, tá? Então, como que a gente trabalha mesmo com relação à questão de contaminação? Nós temos um parâmetro para cada tipo de contaminante. Onde que está esse parâmetro? O parâmetro ele está dentro da ficha de segurança do produto químico, entendeu? Ficha de segurança do produto químico, que é a FISQP, tá? Se vocês pegar no celular e escrever assim, ó, FISQP, aí você põe FISQP do solvente, FISQP do thinner, FISQP da tinta. Eu estou falando em nome comercial, mas cada nome desse, ele tem um agente
da matéria-prima. Então a física vai falar assim, ó, o ponto de limite inferior e superior de segurança desse produto é tantos mmg, tantos ppm. Esse é o parâmetro de segurança nosso. Quando eu percebi que eu cheguei lá no espaço confinado e encontrei uma partícula, eu olhei para o visor, medi, opa, aqui tem um particulado, tem aqui um gás. Só que ele não atinge o valor que está lá na ficha de segurança, significa que aquele produto existe ali, só que aquele produto não está perigoso. Pode desligar. Aquele produto tem um produto ali, só que ele não está perigoso. Entendeu? Essa é a informação que a gente tem. Então eu vou entrar aqui, pessoal, na aba chamada Domínio. E aqui eu tenho o curso NR10 e o curso NR33. Então vou selecionar o curso NR33 com vocês. Vou entrar aqui através do conteúdo. E no conteúdo, vou trabalhar com vocês o conceito do trabalhador autorizado, o vigia trabalhador autorizado, ok? Então estou entrando no conteúdo agora. E conforme eu já havia falado com vocês no treinamento, nós temos um plano de pesquisa pedagógica. Por trás de tudo que a gente vai falar, existe todo um planejamento para atendimento, principalmente dos requisitos legais aplicáveis ao conceito de segurança e saúde nos trabalhos confinados. Então, vou iniciar esse processo através do domínio. Então, essa aba domínio, ela vai tratar sobre a NR33. E o subtema que vamos tratar agora sobre definições, riscos, equipamentos, PET, permissão de entrada no trabalho, comunicação e emergência. O texto base, estudos teóricos, práticos, fundamentos na NR33 com aplicação em cenários simulado e controlado. Documentos NR33 atualizado 2022, retificação PDF. Então, através dessa etapa do documento, nós vamos acionar a leitura na íntegra do conteúdo que trata a legislação. Bora lá? Vamos lá então, pessoal. Entra em vigor no dia 3 de outubro de 2022, portaria Ministério do Trabalho e Previdência número 1690, de 15 de junho de 2022. NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Redação. Dado pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 1690, de 15 de junho de 2022. Objetivo desta norma, pessoal. A NR 31.1.1 trata no seu caput que esta norma regulamentadora tem como objetivo estabelecer os requisitos para caracterização dos espaços confinados, os critérios para gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados e as medidas de prevenção de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com estes espaços. Já que no caput, pessoal, nesse primeiro artigo, eu quero falar com vocês, pois tratei de forma exaustiva no processo em que estávamos fazendo a percepção. Lembra? No momento da gente fazer o reconhecimento, eu falava e falei exaustivamente a respeito das caracterização, né? Dos espaços classe C, classe B, classe A. Lembram? É isso aí. Então, os espaços ele tem característica, tem que ser caracterizados. Os espaços para a gente entender os critérios do quê? Do gerenciamento de risco. Foi quando eu disse que no classe C a gente tinha um gerenciamento com medidas mais tranquilas, vamos falar desses termos, assim, não exigia tanto controle. No B, nós precisávamos de uma medida bem maior, e no A, uma medida altamente aplicada para gerenciar os fatores de risco. Campo de aplicação, NR 33.2.1. Essa norma regulamentadora se aplica às organizações que possuem ou realizam trabalho em espaços confinados. 32.2.2 considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente e que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos. A. Não ser projetado para ocupação humana continuamente. Lembra que nós falamos muito sobre isso? É isso. Então, é uma das características do requisito. B. Possui meios limitados de entrada e saída. Tratamos muito sobre esse conceito no momento de nós estar recuperando memória. C. Em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. E nós fizemos vários treinamentos na parte de utilização do monitor 4 gases. A NR 33.2.2.1 trata o seguinte: considera-se atmosfera perigosa aquela em que esteja presente uma ou das seguintes condições. A. Deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Falamos muito sobre isso e usamos muitos exemplos. B. Presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador, onde nós falamos a respeito daqueles cenários, né, do tanque de leite, em que houve aquele acidente fatal. E o B. Seja caracterizada como uma atmosfera explosiva. Tratamos alguma cinemática onde nós criamos cenários com relação a trabalhar dentro do tanque de combustível. Vocês lembram que eu falei a forma de medida de controle do risco de explosividade? E no equipamento eu mostrei o que é o LI, que é o limite inferior de explosividade. A NR 33.2.2 trata que os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial de engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaços confinados. Esses são os exemplos dos silos, onde armazenam-se grãos tipo soja, milho, arroz, farelos, feijões e afins.
As responsabilidades, pessoal. A NR 33.3.1 trata que é responsabilidade da organização. A. Indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento das distribuições, ou melhor, das atribuições prevista no item da NR 33.3.2 desta norma. B. Assegurar os meios e recursos para responsável técnico cumprir suas atribuições. C. Assegurar que o gerenciamento de risco ocupacional contemple as medidas de prevenção para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com os espaços confinados. D. Providenciar a sinalização de segurança e bloqueio dos espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. E. Providenciar a capacitação inicial e periódica do supervisor de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. Falamos muito sobre essa questão da formação desta equipe e fizemos algum simulado a respeito da atuação da liderança. Fornecer as informações sobre os riscos e as medidas de prevenção previstos no Programa de Gerenciamento de Risco da NR1, nas disposições gerais de gerenciamento de risco ocupacionais, aos trabalhadores que interagem direto ou indiretamente com o espaço confinados. Falamos muito sobre essa questão do conhecimento, saber deter informação antes de tomada de decisões. G. Garantir os equipamentos necessários para o controle de risco previsto no Programa de Gerenciamento de Riscos. H. Assegurar a disponibilidade de serviços de emergência e salvamento dissimulado quando da realização de trabalhos em espaço confinado. E a letra I. Supervisionar as atividades em espaço confinado executadas pelas organizações contratadas, observado o dispositivo do subitem da NR 1.5.8.1 da NR1, visando ao atendimento do disposto nesta norma. NR 33.3.2. Compete ao responsável técnico a. Identificar e elaborar o cadastro de espaço confinado. É competência desse profissional, pessoal, realizar um levantamento, um estudo dentro da empresa e constatar, dentro daqueles conceitos que nós treinamos bastante, as questões das características, se existe meios de acessos limitados, atmosferas com contaminante ou deficiência ou enriquecimento de oxigênio, e se não tem projeção para habitabilidade. Então, o responsável técnico vai verificar, fazer esses estudos e identificação. Que tipo de espaço, por exemplo, se é C, se é B ou se é A. B. Adaptar o modelo de permissão de entrada, de modo a contemplar as peculiaridades do espaço confinado da organização. E. Ou melhor, letra C. Elaborar os procedimentos de segurança relacionados ao espaço confinado. Pessoal, com relação ao procedimento, existem espaços que a gente precisa compor todo um PDCA, ou seja, planeja todas as etapas para trabalhar dentro do espaço, pois existe uma série de ações que precisam ser consideradas. Por exemplo, se há necessidade de fazer uma pré-limpeza desse espaço, fazer uma purga, inertizar com gases, por exemplo, em serviço, em que haja o risco de inflamabilidade, em virtude de atmosfera explosivas, contaminada com algum tipo de agente que tenha potencial de inflamabilidade. Logo, precisa ter um procedimento, prever nesse procedimento todos os equipamentos, os recursos, o pessoal, o treinamento, o simulado, as respostas à situação de emergência, a comunicação. E a letra D, indicar os equipamentos para trabalho no espaço confinado, conforme eu disse acima. Quais são? Movimentadores, cordas, cintos, rádios. E o E, elaborar o plano de resgate. Esse é o momento em que o procedimento nós temos que considerar como que é o plano, quem vai atuar, como é que vai ser acionado a essa equipe e como que vai fazer a intervenção para resgatar, para remover e para criar ações de atendimento pré-hospitalares. F. Coordenar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. A NR 33.3.3 trata que compete ao supervisor de entrada a. Emitir a permissão de entrada de trabalho antes do início das atividades. B. Executar os testes e conferir os equipamentos antes da utilização, ou seja, tudo que for utilizáveis, no momento da pré-entrada, movimentador de descida, de subida, os meios de acesso, verificar o equipamento de avaliação de atmosferas, IPBS, os monitores de gás, se eles estão calibrados, estão com leituras corretas, verificar cordas, calsteios, mosquetões, manilhas, todo o equipamento que vai ser utilizado. C. Implementar os procedimentos contidos na PET. Então, se nós temos um procedimento, precisa implementar, porque uma fase é a gente elaborar, que é a fase de considerar tudo o que precisa. A outra é a implementação, é a fase prática, treinar, simular. D. Assegurar que o serviço de emergência e salvamento esteja disponível e que os meios para os acionar estejam operantes. É isso, e é uma previsão agora que todo espaço confinado já deve ter todas essas infraestruturas no pé do trabalho, ou seja, lá no local. Então, se existe o trabalho em espaço confinado, precisa considerar todos os meios. Foi por isso que ontem, ou melhor, foi por isso que eu
insistir com vocês a respeito do planejamento dos meios de acesso, e se existia, se estão operantes, se vocês têm acessos a eles de forma contínua, e se todos sabem trabalhar e manipular com esses meios. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. F. Encerrar a permissão de entrada e trabalho após o término do serviço. G. Desempenhar a função de vigia, quando previsto na PET. E H. Assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos em espaço confinado. No momento em que eu disse a vocês que a atenção do vigia ela deve ser sustentada, exclusiva, para o serviço que ele está realizando no acompanhamento dos trabalhadores autorizados. Então compete ao vigia a. Permitir somente a entrada de trabalhadores autorizados em espaço confinados, relacionado na permissão de entrada. B. Manter continuamente o controle do número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término das atividades. C. Permanecer fora do espaço confinado junto à entrada, em contato ou comunicação permanente com trabalhadores autorizados. D. Acionar a equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, quando necessário. E. Operar os movimentadores de pessoas. F. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar atividade ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. G. Não realizar outras tarefas durante a operação espaço confinado. E H. Comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto ou estranho à operação de vigilância, inclusive quando da ordenação do abandono do local de trabalho. A NR 33.3.4.1 trata que o vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado quando atendido os seguintes requisitos. A. Permanecer junto à entrada dos espaços confinados ou nas suas proximidades, podendo ser assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica. B. Que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual, sem o uso de equipamentos eletrônicos. C. Que o número de espaço confinado não prejudique suas funções de vigia. D. A mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade. E. Seja limitada a permanência de 2 trabalhadores no interior de cada espaço confinado. E a letra F. Seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso do espaço confinado. A NR 33.3.4.1.1 trata que, quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica, em conformidade com a análise de risco previsto nos procedimentos de segurança, pode ser dispensado o atendimento das alíneas E e F do subitem da NR 33.3.4.1. NR 33.3.5 compete aos trabalhadores autorizados. É aquele que vai trabalhar, está autorizado a descer, executar as atividades no interior do espaço confinado. A linha A. Cumprir as orientações recebidas nos treinamentos e os procedimentos de trabalho previsto na permissão de entrada de trabalho. B. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela organização. E a linha C. Comunicar ao vigia ou supervisor de entrada as situações de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores e terceiros que sejam do seu conhecimento. A NR 33.3.6 trata o seguinte. Compete à equipe de emergência e salvamento. A linha A. Assegurar que as medidas de salvamento e primeiro socorro estejam operantes e executá-las em caso de emergência. E a linha B. Participar dos exercícios simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidente em espaço confinado, conforme previsto no plano de resgate. A NR 33.4 trata que gerenciamento de risco ocupacional em espaço confinado. 4.1. O processo de identificação de perigos e a avaliação de riscos ocupacionais, além do previsto na NR1, deve considerar o disposto no subitem seguinte. NR 33.4.1.1. As etapas de levantamento preliminares de perigo devem considerar a linha A. Existência ou construção de novos espaços confinados em que trabalhos possam ser realizados. Ou seja, estamos falando do estudo na fase preliminar, já pensar no futuro. Ontem eu falei com vocês sobre a memória perspectiva. Então, a organização já cria esse planejamento, prospectando o futuro, o que vai precisar para cumprir com a lei, treinar pessoal, organizar recurso. B. A utilização da geometria ou meio de acesso dos espaços confinados existentes. E a linha C. Utilização dos espaços confinados que implique a alteração dos perigos anteriormente identificados. A NR 33.4.1.2 trata o seguinte. Quando o trabalho no espaço confinado não puder ser evitado,
a identificação de perigo e a avaliação de risco ocupacional deve considerar. A linha A. Os perigos existentes nas adjacências do espaço confinado que possam interferir nas condições de segurança do trabalho do espaço confinado. E sobre esse assunto, eu tratei com vocês a respeito de caminhões, veículos, até mesmo os animais que estão naquela região das escavação, onde estão sendo implantadas tubulações. Os riscos relacionados a fatores como dióxido de carbono, monóxido de carbono, acumulação desses agentes, esses aéreos dispersóides, bem como poeiras, relacionado ao solo. Então nós estamos falando de uma obra, né? Uma obra de condomínio. E os animais que ali estão por hábito da agricultura ou por hábito da pecuária local, as pessoas levam os seus animais para campear naquela região há muito tempo. Logo, esse condomínio está numa área de conflito ou está numa área de interesse social que já tem um costume. Portanto, existe um fator de risco a ser considerado. Bem como a questão relacionada ao peso, vibração de máquinas e equipamentos que estão passando, trafegando próximo à escavação, com risco de desmoronamento. B. A possibilidade de formação de atmosfera perigosa, que é o que nós tratamos sobre a questão dos monóxidos e dióxido de carbono. A necessidade de controle de energia perigosa nos espaços confinados, onde nós pegamos alguns exemplos, né, analogias sobre o procedimento do trabalho no tanque de leite, bloqueios elétricos de motores. E D. As demais medidas de prevenção descritas nesta NR. NR 33.4.2 trata o seguinte: a organização que possui espaço confinado deve elaborar e manter cadastro dos espaços confinados, contemplando a identificação do espaço confinado, podendo para esse fim ser utilizado código ou número de rastreio. B. Volume do espaço confinado. C. Número de abertura, de entrada e boca de visita e suas dimensões. D. Formas de acesso, suas dimensões e geometria. E. Condições do espaço confinado, ativo ou inativo. F. Croquis do espaço confinado, com previsão de bloqueio e raquetes. Quando nós estamos falando sobre bloqueio e raquete, pessoal, nós estamos falando de tubulações. Tá? Independe se elas são quadradas, se elas são redondas, as formas geométricas são independentes. É importante entender que esses bloqueios é para não passar fluxo de produto. Então, as raquetes e bloqueios elas são previstas para evitar que, depois de limpo, purgado, o espaço não seja recontaminado durante a exposição e entrada dos trabalhadores. E a linha G, utilização e ou produto armazenado e indicação dos possíveis perigos existentes antes da liberação da entrada. A NR 33.4.3 trata o seguinte: quando o trabalho em espaço confinado for realizado por prestador de serviço, o contratante contratado, além do previsto na NR 1.5.8 da NR 1, deve atender a contratante deve fornecer à contratada o cadastro dos espaços confinados em que a contratada realizará os trabalhos. B. A contratante deve fornecer à contratada, nos termos do subitem da NR 1.5.8.3 da NR 1, as informações sobre os riscos ocupacionais sobre sua gestão e que possam impactar nas atividades da contratada e, quando aplicável, as medidas de prevenção a serem adotadas e C. A contratada deve fornecer o inventário de risco do trabalho em espaço confinado nos termos do item da NR 1.5.8.4 da NR 1, realizando a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos de acordo com a especificidade do trabalho a ser realizado conforme o subitem da NR 33.4.1.2, nos espaços confinados que realizará os trabalhos promovendo a adequação das medidas de prevenção conforme a norma NR 33. A NR 33.4.3.1 também determina a não obrigatoriedade da organização contratante do cumprimento desta NR, não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar as medidas de prevenção previstas nesta NR. Medida de prevenção em espaço confinado. Vamos tratar sobre esse assunto adiante, onde que eu vou apresentar também a evolução do nosso aplicativo Aprendendo a Aprender, mostrando como é que o assunto que nós tratamos, o assunto sobre prevenção, nós vamos evoluindo aqui em cada tabela. Ou seja, nós estamos agora tratando sobre o documento, no conteúdo, vamos falar sobre as etapas de aprendizagem, vamos tratar sobre as etapas de competência, vamos falar sobre o plano de estudo, vamos falar também a respeito dos parâmetros que nós estamos seguindo nessa tabela, vamos falar a respeito dos blocos de aula, as fichas mentais, pessoal, que é fundamental para a gente ter um mapa mental. O que, por que nós vamos fazer, como nós estamos fazendo, quando que pode aparecer uma falha, e as perguntas, que é super didática, onde nós vamos poder verificar conforme nós estudamos, né, no momento prático, perguntando o que é que se aprende, porque evocamos memória, associamos pensamentos, buscando memória de longo prazo, memória de trabalho, com tudo que nós estamos estudando. É claro, não deixar de falarmos sobre os cenários, e são diversas formas da gente poder identificar
uma realidade, a gente supor, né, diversas formas de cenário para a gente criar, assim, a nossa capacidade cognitiva de aprendizagem. E vamos, claro, criar analogias e demais assuntos. Então nos veremos na próxima edição, onde nós vamos continuar falando.